Agora iremos fazer um experimento sobre o calor específico, onde iremos testar o calor específico da água e de um metal. Para testar o calor específico da água, primeiro você tem que aquecê-la. Mesmo sem o termômetro, podemos perceber que ao passar de alguns minutos, a panela esfriou, mas a água ainda continua bastante quente. Com isso, podemos perceber que o calor específico da água é maior do que o da panela. O calor específico é a quantidade de calor que deve ser fornecida para que 1 grama de substância tenha a sua temperatura elevada em 1 grau Celsius. Cada substância possui um determinado valor de calor específico, que é geralmente expresso em cal por grama Celsius. Quanto maior for o calor específico de uma substância, maior será a quantidade de calor que deverá ser fornecida ou retirada dela para que ocorram variações de temperatura. A água, quando comparada com várias outras substâncias, possui o maior calor específico, que corresponde a 1 cal por grama Celsius. Material é toda e qualquer alteração sofrida pela matéria. Por exemplo, o ferrugem é uma transformação química que ela não pode voltar ao seu estado inicial, como ela veio da fábrica e tal. E a transformação física é a água, que pode ser transformada em sólida, líquida ou gasosa. As substâncias podem ser encontradas na natureza em 3 estados físicos, são eles: sólido, líquido e gasoso. Eles também podem ser chamados de fases da matéria, ou estado de agregação da matéria. A diferença entre os 3 estados está relacionada com as características moleculares das substâncias. No estado sólido, os átomos ou moléculas que constituem uma substância encontram-se bem unidos em virtude da existência de forças elétricas intensas agindo sobre eles. Além disso, os átomos que formam as substâncias possuem uma estrutura cristalina de forma bastante regular, e essa estrutura repete-se. A energia das moléculas é baixa e elas mantêm praticamente em repouso. Combustão ou queima é uma reação química exotérmica entre uma substância e um gás, geralmente o oxigênio, para liberar calor e luz. Durante a reação de combustão são formados diversos produtos resultantes da combinação dos átomos dos reagentes. Vou demonstrar aqui agora uma combustão, que é o bombril de casa sendo queimado. As reações de combustão são bastante comuns no nosso cotidiano e também são muito importantes, pois elas interferem na evolução de vários setores de nossa sociedade, sendo que o homem foi aprendendo a utilizá-las conforme a necessidade. Por exemplo, o alimento que comemos é preparado por meio de combustão do gás de cozinha, que é formado em uma grande parte por gás butano, C4H10, ou por meio da combustão de lenha, carvão e outros combustíveis sólidos. Os exemplos da filtração simples é o coamento do café, onde eu vou colocar o café no coador. E no final do coamento, vamos obter apenas o líquido embaixo e o pó do café vai ficar todo no coador. Aí...
Bom, como eu já tinha falado, ao final do coamento podemos perceber que no final só tem o pó. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. O pó e o líquido está todo embaixo. A filtração é um processo físico de separação de mistura heterogênea, sólida, líquida ou gasoso, que consiste basicamente em passar a mistura de interesses através de um meio filtrante, por exemplo, um coador. Também é amplamente utilizada em análises industriais e acadêmicas, em escala industrial, proporciona obtenção e filtração purificado e alivia partículas sólidas. No dia também podemos observar a aplicação desta técnica e separação de misturas. Também preparamos bebidas do café quando utilizarmos aspirador de pó que possui em seu interior um filtro que separa a sujeira e a poeira do ar. E com todas essas informações acabamos o nosso trabalho.